Agora sim vamos dar, pode ser assim, início à breve conversa, porque há sempre muita história para contar, uma história de vida, que estaríamos aqui muitas horas certamente, podia ser uma breve história que vamos contar aqui nesta noite, dia 1 de março de 2016. Nasceu em Campo Maior, Alentejo, em 1957, jornalista, atualmente desempregado, cidadão intranquilo por opção e poeta maltês por vocação. Trabalhou em diversos jornais de âmbito nacional, dirigiu e chefiou vários periódicos regionais na margem sul do Tejo e colaborou em inúmeros outros, um pouco por todo o país, e assim como em publicações culturais, entre elas a revista literária Elipse, na Galiza. Distinguido com o prémio Agostinho Neto, União de Sindicatos do Porto, CGPT, assim é que é. Em 1999, Prémio de Poesia Cidade de Moura, 1999-2000, Prémio Literário Raul de Carvalho, em 2003, e Prémio de Poesia e Ficção de Almada, 2004 e 2014. Figura igualmente em algumas antologias poéticas editadas nomeadamente em Portugal e no Chile. Vamos então falar com este nosso amigo. Olá, muito boa noite, em primeiro lugar. Boa noite. É um grande prazer tê-lo por aqui, nos estúdios da Rádio Quinta do Conde. Nós que nos vamos cruzando muitas vezes, algumas vezes, pela nossa Quinta do Conde, apesar de não viver cá, mas passa muitas vezes aqui na Quinta do Conde, também em outras funções, pode ser assim, jornalísticas, não é assim? Sim, aliás, fundamentalmente nessas. Porque colaboro com a Junta de Freguesia há alguns anos, no domínio da informação. Para além disso, também sou monitor de uma turma de jornalismo na Universidade Sénior e, portanto, venho todas as semanas à Quinta do Conde, por vezes até algumas vezes durante a semana. E daí que seja frequente encontrar-nos e cruzar-nos aí em várias ocasiões. Um homem alentejano por vezes tem essa ideia de pessoas do campo. Como é que um alentejano vem para estas bandas e dedicou-se ao jornalismo? Ou esse bichinho já nasceu lá no Alentejo? Ora bem, eu costumo dizer que sou um alentejano da Almada. Quer porque, geograficamente, o Alentejo começa em Cacilhas. Alentejo. Quer porque tenho 8 anos do Alentejo e 50 desta zona. Portanto, acabo por ser mais daqui do que propriamente do Alentejo, ainda que vá lá com alguma regularidade. O jornalismo aconteceu-me um pouco por, eu diria que por acaso, mas sobretudo por influência de um professor primário. Porque quando andava na escola primária, no meu tempo, nós fazíamos regularmente, para além dos ditados e das contas, essas coisas, também fazíamos aquilo que hoje designam por composição, à época nós chamávamos redação. E eu fazia redações e, curiosamente, na escola onde andava, era numa instituição em Lisboa que tinha na cave algumas oficinas, uma delas era uma tipografia. E o jornal, todos os meses, saía um jornal mensal da própria escola, no qual eram publicadas as redações que o professor entendiam que eram as melhores. E, portanto, foi a partir daí que eu comecei a ter algum gosto pela palavra impressa e, mais tarde, em Almada, em 75, fui solicitado a colaborar no Século e pronto, e a minha carreira começou no Século em 75, portanto tenho 41 anos faço este ano 41 anos de atividade. O que é que dá mais gosto de escrever na parte jornalístico?
eu gosto muito da reportagem, sobretudo de temas ligados ao social, ao domínio social, às questões sociais, também temas ligados à cultura. Não tenho uma particular apetência por coisas ligadas ao desporto, ainda que também faça, pronto. Claro. Porque Ser, não é? na minha época nós éramos testados em todas as áreas. Eu comecei a fazer as ocorrências policiais. Ui. Portanto, ia todas as semanas à esquadra da polícia, ao quartel da GNR, saber as ocorrências que tinha havido naquela semana. E, portanto, E não tinha medo? Não. Às vezes, alguma notícia menos boa que desse ver uma perseguição, nunca aconteceu? Não. Aliás, curiosamente, a experiência assim mais complicada que tive ocorreu precisamente em 75, no quadro da cobertura de uma manifestação que se prendeu com uma manifestação daquelas pessoas que tinham vindo de Angola e de Moçambique e que haviam ocupado o Banco Nacional Ultramarino e ocupado as instalações do IARNE, do Instituto de Apoio aos Retornados, e depois vieram em manifestação até à ponte 25 de Abril e ocuparam a ponte. E na altura eu estava neste lado de cá e a redação pediu-me para fazer a cobertura dos acontecimentos neste lado de cá. E foi quando, depois de ter colhido o depoimento de algumas pessoas, houve uma pessoa que me inquiriu para que jornal é que eu estava a colher os depoimentos. Eu disse que era para o Século. E nessa altura, o Século era para uma camada da população, era tido como um jornal próximo ao afeto, ao oficioso, ao Partido Comunista. E então a pessoa em causa começou a querer tirarmos o bloco de notas. Eu disse, não dou o bloco de notas, o bloco de notas é meu e tal. Claro. E comecei a ficar rodeado numa série de gente e a dado momento senti uma faca de ponta e mola abrir-se nas minhas costas. Afinal, sempre houve uma história assim mais complicada. É evidente que eu mantive-me ali naquela posição de firmeza, porque não ia dar uma parte fraca, e acabei por sair de lá, até porque havia pessoas da Almada. Eu andei na escola em Almada, toda a minha juventude foi em Almada, e havia muita gente que me conhecia e tal, e a dada altura alertaram os militares do COPCON para a situação, e então vieram os militares e eu vim no meio dos militares e eles com as armas prontas a disparar, e vim no meio deles, escoltado no meio deles com o bloco de apontamentos e tudo mais. Portanto, foi a única situação. Sim, mais fácil. Na altura tinha 19 anos, 18, 19 anos, e portanto foi uma experiência que, como foi a primeira, foi aquela que eu retive. Depois dessas, provavelmente houve uma outra, mas isso foi no final de uma campanha eleitoral em Setúbal, que houve uma pessoa que me apontou uma arma, mas pronto, tudo bem. E a nível de entrevistas, também fez entrevistas, certamente, ou não? Não entrevistou pessoas para depois, mais tarde, fazer a reportagem em papel? Entrevistei, diria que milhares de pessoas, desde a atividade política, a atividade cultural, desportiva, cultural, N pessoas. E qual é que foi a pessoa que gostou mais de entrevistar, no meio destas pessoas todas? Sem, claro, detrimento para nenhum, né? Todos foram importantes, certamente. Não, eu não tenho assim ninguém em particular porque naquela altura o que me interessava era a entrevista à pessoa naquele contexto, e portanto não tenho assim uma particular memória de alguém que eu tivesse, digamos, que
que constituísse um sonho, sonho. Profissional. Não. Já que está a falar em sonho, se ainda não concretizou esse sonho, quem é que gostava de entrevistar? Ou escrever uma reportagem, uma biografia sobre essa pessoa? Não sei, olha, para mim, as pessoas por quem eu nutro maior admiração são os grandes pensadores. Os homens ou mulheres, que têm uma maior capacidade intelectual, e ainda que eu tenha algumas vezes falado pessoalmente com ele, aquele que eu gostaria de entrevistar, já não é possível entrevistá-lo porque já morreu. Zeca Afonso. Mas o Zeca Afonso não, porque eu convivi muitas vezes com o Zeca Afonso. Fiz parte de uma cooperativa, que era a Cooperativa de Animação Cultural Era Nova, que tinha sido fundada por ele, pelo Fanhais, pelo Vitorino, pelo Janita, e eu fiz parte desse grupo, fui um dos elementos dessa cooperativa. Mas dizia eu que a pessoa que eu gostaria hoje de ter entrevistado, ainda que tenha falado algumas vezes pessoalmente com ele, alguns minutos, era o Álvaro Cunhal, porque era um homem com uma dimensão cultural perfeitamente fora do contexto deste país, que ele tanto discutia questões ligadas à política, à ideologia, como questões no domínio da literatura, do domínio da arte, da pintura, do cinema. Tinha um conhecimento que, de facto, foi a única pessoa que até hoje me surpreendeu pela sua diversidade e pela capacidade que tinha, quer de raciocínio, quer do conhecimento das coisas. Vamos então fazer só uma pequena pausa para uma canção. De canção essa que é interpretada por um grande poeta também, Pedro Barroso, quem não conhece, que há muitos de nós identificamos também com as suas músicas. Daqui a pouco vamos dar... Um grande compositor, um grande cantautor e, do meu ponto de vista, também um grande poeta. Um grande poeta também. Vamos então escutar e daqui a pouco vamos falar então sobre poesia. Ok? Porque está combinado. Vamos aí. E assim estivemos em direto também aqui com os nossos amigos desses, alguns daqui do Conde, a menina de... Vou esquecer do nome de... Ferragudo. Não é do Algarve. É Algarve. Perto de Portimão. Já temos aqui um cheirinho. A rádio também tem para os tempos modernos é diferente. Antigamente não havia esta interação, não conseguimos ver as pessoas. Havia só através do telefone quando os ouvintes ligavam. Agora não vemos tudo. Nós tentamos preservar um pouco isso, pelo menos durante os programas, né? Podíamos ter aqui uma câmera, estar-nos a ver, mas não. Se eles quiserem aparecer, a gente tem um gosto em falar com eles ao vivo e a cores. E é bom também dar-nos a conhecer outras realidades, outras poesias, e há muitas pessoas, infelizmente, que pensam que não sabem escrever. Portanto, não quer dizer que sejam poetas ou poetisa, não estou a pôr isso em causa, mas há tantas pessoas no mundo e no país que escrevem tão bem. Acho que é importante divulgarmos, e isso é também a nossa função como rádio, como jornalista, também divulgar não só poetas, mas cá noutras áreas, temos essas funções, não é? Agora vamos voltar retomar um pouco a nossa conversa. Eu disse há pouco que íamos falar sobre poesia. Como é que descobriu este mundo da poesia? Quando é que começou a escrever? Ou andaram de braço dado com o jornalismo? Não. A poesia surgiu depois do jornalismo, e creio que, de certo modo, foi uma descoberta que, do meu ponto de vista, tem uma função importante, ou teve uma função importante, e eu até que em conversa com os amigos às vezes digo, há duas palavras portuguesas que, do ponto de vista fonético, têm uma grande semelhança, que é a palavra pousio
que é quando os campos não são cultivados e estão a descansar, e a palavra poesia. Para mim, a poesia é quando eu estou no pousio do jornalismo, porque a linguagem jornalística é completamente diferente da linguagem poética. E para quem como eu, por exemplo, teve 10 anos sem escrever um texto poético, porque eu esfiava a redação de um semanário e todos os dias tinha acontecimentos de manhã, à tarde, à noite, quase nem tinha tempo para escrever os próprias reportagens e as notícias e tudo mais. E, portanto, nem me ocorria escrever, fosse o que fosse, de poesia, porque a poesia... Quando é que ela nasceu? Em que altura que nasceu a sua vida? Bom, o meu primeiro livro foi publicado em 1978. Mas a poesia começou antes. Sim, alguns anos antes e tal. Umas quadras, umas coisas... E porquê começou a escrever poesia? Porque era entre aspas, moda na altura? Não. Ainda que depois houvesse alguns intérpretes da música portuguesa que vieram a gravar coisas minhas e a musicar coisas minhas, mas eu não dou uma grande importância a esse tipo de textos, porque, pronto, são coisas diferentes, né? São coisas completamente diferentes. Tem que respeitar regras. Questões da métrica e tudo mais e tal, e da rima. Aliás, os meus livros, de há vários anos a esta parte, não se circunscrevem a essas questões. Portanto, são temas normalmente de poesia livre, aquilo que se designa por poesia livre. E então, eu, para escrever qualquer texto de natureza poética, tenho que ter não só disponibilidade temporal, mas, sobretudo, disponibilidade mental. Há uma pessoa que, em tempos, numa conversa, a pessoa até nem é portuguesa, é estrangeira, e já traduziu alguns livros, mas de prosa, e eu disse, olha, tu queres traduzir alguma coisa? E ela diz, não, eu poesia não traduzo porque eu não consigo traduzir as grandes palavras. É pouco assim, porque na poesia a gente emprega palavras diferentes da prosa, né? Há um cuidado especial, né? Uma palavra, por exemplo, em poesia, substitui quase um parágrafo inteiro de um texto de prosa. Porque as palavras têm que ser sopesadas, medidas, têm que ter uma musicalidade própria, têm que ter força, podem até ter que revestir-se de vários sentidos, porque a função da poesia não é tão só explicitar. É isso, mas também, sobretudo, insinuar. Para que o leitor, depois de ler, faça a sua própria interpretação. E frequentemente isso ocorre, em que haja pessoas que me dizem, eu naquele teu texto, assim e tal, quando tu estás a falar nisto, e coisas, eu gostei muito. E eu digo-lhe, faço um compasso de espera para refletir e digo, sim senhor, tens razão, ok, porreiro, obrigado, mas eu quando escrevi aquilo não estava a pensar naquilo. Mas aquilo também lá está. E portanto as diversas leituras que os leitores fazem do livro. Já agora, o que é para si poesia? Uma pergunta já muito batida, mas é sempre bom tentar. Ninguém sabe dar uma resposta em concreto, não é? É difícil dar-se uma definição, mas cada um dá a sua definição e, portanto, há quem diga que poesia é um estado de alma. Eu direi que a poesia é, sobretudo,
um ato de reflexão que também transmite um estado de alma. Portanto, que insinua, que questiona, que inquire e que contesta. Escreve poemas de mensagens que vêm do coração ou pensa o que vai escrever? Não sei se me estou a fazer entender. Ou seja, pensa muito bem o que quer mesmo escrever ou se flui naturalmente a escrita? Depende. Há textos que saem com alguma facilidade e há outros que eu escrevo uma frase e depois aquela frase sugere outra e assim sucessivamente. E normalmente o que é mais trabalhoso não é tanto o escrever o texto, ainda que Sim. o texto tem que ser, antes de escrito, tem que ser refletido. Uma pessoa tem que fazer alguma reflexão sobre o que é que pretende dizer, o que é que vai dizer, como dizer, mas depois o trabalho de oficina, o trabalho de ourives, esta palavra aqui não é bem isto, não tem o peso suficiente, não tem a carga, a densidade que o texto reclama. E, portanto, esse trabalho, quem diz esta palavra ou aquela frase, é o trabalho mais de oficina. É evidente que este livro é o meu 7º livro de poesia. Ainda não falei, mas mais à frente ia falar desses livros. Não sou um grande produtor. Porque não gosto de estar a escrever por atacado. Ainda que haja quem o faça, e bem, mas eu não... Eu deixo que as coisas... naturalmente. Que deixo as coisas maturar. E por isso eu disse que tive 10 anos sem escrever um texto poético. E depois, em cerca de um mês, escrevi um livro. Normalmente, quando apanho um livro, não tenho tempo. Estas coisas não são com tempo cronometrado, como se fosse uma reportagem de rádio ou de televisão ou um jornal em que aquilo tem que ser entregue àquela hora sob pena de já não entrar na edição. Portanto, eu não... Mas as coisas saem e eu normalmente se tenho um tema que quero abordar, pego no tema e depois vou fazendo. Aliás, qualquer dos meus livros, pelo menos desde 2000, que os meus livros, no fundo, acabam sempre por contar uma história. Portanto, é um livro que tem sempre um poema, é sempre a sequência do outro. E acaba por o último fechar o ciclo. Portanto, falar com o primeiro acaba por fechar o ciclo, contar uma história, ainda que em termos poéticos. Vamos a falar de cronometragem, já passam das 22 horas, temos de fazer assim uma pequena pausa, já falamos mais um pouco a seguir, ok? Até já, fica desse lado. Daqui a pouco vamos ter a Fátima Horta também ao telefone, como já é habitual, e continuar a conversa com este nosso amigo e sobre este livro, o seu livro mais recente, Alforje de Heranças, de Fernando Fitas. Ainda não ouvimos nenhum poema da sua voz, mas vamos ouvir na segunda parte. Fique desse lado, fique na nossa companhia, Rádio Quinta da Conde. Até já. Senhor Fernando Fitas, eu gosto de tratar por tu, Fernandos, porque acho que aproximo mais, né? É mais próximo. Porque Alforje de Heranças? Antes de irmos ao poema. Alforje de Heranças é uma peça utilitária que, pelo menos nas zonas rurais, se usa e que no fundo é um saco de pano que acaba por ter uma bolsa
de qualquer dos lados. Ou seja, está aqui na imagem da capa do E livro. que os trabalhadores rurais colocavam ao ombro e era onde levavam normalmente o almoço, a merenda para o campo, ou então colocavam em cima dos animais, no caso dos cavalos, dos burros, dos moares, para transportar as coisas. E então, quando se me colocou a questão de qual o título que iria dar a este livro, até porque este é um livro algo telúrico, eu diria que é porventura dos livros que até hoje escrevi, aquele que tem um discurso poético mais telúrico, que tem mais a ver com o campo. E é um livro que está dividido em duas partes. A primeira digamos que, a construção da casa, enquanto metáfora da construção de um país, um pouco à imagem do imaginário traçado por Virgílio em Eneida, dos sobressaltos e da fragilidade deste cotidiano como desafios e esperanças, ou seja, a metáfora dos sonhos, expectativas, ilusões, que nós, e pelo menos eu falo pela minha geração e até pela geração que me antecedeu, que colocámos neste país e que se concretizou com o 25 de Abril, designadamente, e depois, a segunda parte remete-nos para a imagética de um tempo em que os silêncios e os gestos fraternos se transformam em gritos da revolta dos sonhos sufocados, ou, se quisermos, um repositório de afetos, memórias, emoções, nostalgias e raivas, assentes na analogia pai-país, país-pai. Portanto, porque a figura do pai perpassa um pouco por todo o livro. E eu, para que, sem embargo do livro estar praticamente esgotado, porque quando o livro saiu já 70% da edição estava encomendada, e neste momento restam umas escassas dezenas de exemplares, de acordo com a entidade que editou o livro, restarão... Podem marcar, não há problema. Foi a Associação Cultural Manuel da Fonseca, que foi a entidade que editou. O livro esse que recebeu o Prémio de Poesia e Ficção de Almada em 2014. Exato. Como é que se sente receber um prémio destes? Hoje é são tantos que já passam por um lado. Não, é sempre agradável. É sempre agradável porque, no fundo, acaba por constituir o reconhecimento do nosso trabalho. Portanto, é sempre agradável. É evidente que eu não escrevo para ganhar prémios. Obviamente, Pensa nisso. Também, quando envio os originais para os prémios, envio na expectativa de que posso ganhar ou posso não ganhar. Claro. Portanto, não vivo obcecado por aquilo. E normalmente também só concorro, só envio originais em prémios que vão sob pseudónimo. O título vai sob pseudónimo e vai um envelope lacrado contendo lá dentro a identificação do autor. E, portanto, o único subscrito que é aberto é o do premiado. Mais nenhum. E já me sucedeu enviar para um determinado prémio e depois constatar que abriram os envelopes todos. Portanto, e aquilo é uma ilegalidade. Claro. E está a influenciar também a escolha do prémio. De maneira que... mas é sempre agradável, é sempre reconfortante. Nós sabemos que o nosso trabalho, foi reconhecido. E eu, como este livro tem estas duas partes, eu se calhar diria, até para os ouvintes terem uma ideia do livro, iria ler talvez o primeiro poema, depois um do meio e o último.
Mas não é necessário que tenha que ser forçosamente de seguida. Não, mas há pouco disse logo na segunda hora, iríamos ler poemas e já vamos com 22 horas e 30 minutos, ainda não lemos um poema. Mas vamos então escutar um poema, e estou curioso a ouvir um poema na sua voz. Certamente vai ser muito necessário. Mas até vou tirar o instrumental, que é para ter um som diferente. Vamos então escutar. Guardo da casa o perfume das rosas, erguendo primaveras no quintal, e a festiva sinfonia dos pássaros, anunciando os docíssimos frutos da figueira. Retenho ainda os gestos do meu pai, abrindo a porta das traseiras pelo lado dentro da ternura, quando a manhã estendia os primeiros raios, para retirar do poço o balde de água e regar o canteiro onde floria a hortelã. Cumpria assim o rito matinal de alimentar de aromas a vida dos que nela viviam. Solitária ficou, desde o instante em que meu pai dela se despedira e minha mãe recolheu sua inominável ausência no avental de luz que lhe restou para se rezir de saudade os dias que lhe sobram. Campo de antigas lembranças e afetos, não pisava há muito este chão mátrio, mas o tempo permanece nos retratos que as molduras guardaram nas paredes, como o perene lugar de todas as memórias. Entro e sei que o forno não coze já o pão, nem o azinho crepita na lareira, afugentando o frio de quantas neves os remotos invernos carpiram no telhado. Sequer o marulhar dos rios que sob a tijoleira gasta se ocultavam, alimentando o meu infantil sonho de viagens. Sem o calor de quem ergueu a casa, sobrou-lhes a distância que carregaram e decidiram secar as suas águas. Agora, resta apenas o cheiro da última fornada e um punhado de cinzas desoladas. Fiquei sem palavras e pronto. E é o que estava à espera e foi o que saiu. Palavras para quê? Nível de poema e nível de declamação. Nota-se algo bastante trabalhado e certamente daí também ser convidado para muitos, alguns eventos certamente onde declama poemas, não é? Mas pelas formas que eu vejo no Facebook. Eu comecei a declamar até por sugestão de um amigo músico, que é o João Fernando, que é músico de Almada, e isto logo em 74. Ele cantava, havia uns grupos de canto livre em Almada, e ele convidou-me para fazer parte do grupo. Só que eu, para cantar, sou uma nulidade, e então desafinava logo completamente. E ele, a dada altura, disse: bem, pá, olha, toma lá, lê antes uns poemas e tal. E pronto, comecei a partir dessa altura a ler alguns poemas e tal, e depois, mais tarde, acabei por, conjuntamente com integrar a cooperativa Era Nova, que tinha sido fundada pelo José Afonso, pelo José Mário Branco, o Sérgio Godinho, o Vitorino, o Fanhais, essa gente toda. E então havia na Era Nova o grupo dos músicos, e haviam 3 que normalmente diziam poesia. Eu era o Benjamin, era o mais novo deles todos, e por consequência era o José Fanha, era o Mário Viegas e era eu. Portanto, e foi a partir dessa altura que comecei a dizer, ainda que durante depois alguns anos tenha praticamente parado, dizia apenas um ou outro poema numa roda de amigos e pouco mais. Ultimamente é que tem sido solicitado para algumas iniciativas, e ainda recentemente, no dia 16, houve um jantar evocativo do falecimento do José Afonso no Seixal, e como eu faço parte sou sócio da Associação José Afonso,
fui solicitado também para tomar parte na iniciativa e dizer um texto, e agora na próxima sexta-feira irei também à Almada a um espetáculo evocativo dos 45 anos de carreira da Luísa Basto. Também irei não só fazer a apresentação do espetáculo, mas dizer um ou dois poemas, e no dia 8 de março também em Almada também dizer alguns poemas num espetáculo alusivo ao Dia da Mulher. Estou a ver, mas não preenchida, parece já a casa dos artistas mesmo, dos cantores, dos atores, mas é muito bom, é sinal de reconhecimento do seu trabalho, da sua escrita, da maneira de declamar e de ler os seus poemas, a sua prosa, porque não é só poesia. E já que estou a tocar neste assunto, para quem não sabe, muitos dos livros que estão escritos, inclusive este, Alforjes de Heranças, sim, este, que você está agora também a ver no vídeo, que neste momento estamos a filmar, que daqui a pouco, num dia deste, irão estar a ver no YouTube certamente, está esgotado. Mas não é só este. Não, ainda não está. Mas está quase. Tecnicamente está esgotado porque sempre que uma edição apenas restam 10% ou menos 10% da edição, suponhamos que o livro tem uma edição de 1500. Se restarem 150 exemplares, tecnicamente já é considerado esgotado. Okay. Neste caso, são menos de 10% do valor da tiragem do livro. Essa parte não sabia. Eu não sei se está esgotado, se calhar não está. Portanto, eu ia dizer Canto Amargo, portanto, livro escrito em 1968, ano do meu nascimento. Amor Maltês, 1986. Silêncio Vigiado, em 1992. A Casa dos Afetos, em 2003. O Ressoar das Águas, em 2004. O Saciar das Aves, em 2008. Isto a nível de poesia. Para quem escreve pouco, já tem bastantes livros. A nível de prosa temos Cantos de Baixo, uma novela escrita em 1989, Mar de Palha, Crónicas e Reportagens, 1997, Histórias Associativas, Memórias da Nossa Memória, primeiro volume, As Filarmónicas, em 2001. Depois tem também recolhas de histórias e vivências associativas realizadas junto de ex-dirigentes e destacados associados das mais antigas coletividades do Conselho de Seixal, e uma edição da Câmara Municipal de Seixal, Alma, descrita. Portanto, essas reportagens foram editadas ou publicadas em 2012. E certamente muitos mais outros andam por aí espalhados, né? Perdidos, como se costuma dizer. Não, neste momento estou a ultimar um livro de poesia que tem estado naquela fase de estar a burilar a palavra, o trabalho de oficina, o trabalho de ourives. Portanto, é a única coisa que neste momento tenho em carteira, digamos que em mãos para concluir. Vamos só fazer uma pequena pausa para ouvir mais uma canção. Há pouco já tinham ouvido o Zeca Afonso. Esta mulher não é de Abril, mas tem parte sim também. Simão de Oliveira, Sol de Inverno. Vamos escutar. Está à vontade. Vamos continuar. Vamos à poesia. Vamos a isso? Então, li o primeiro texto do livro, iria ler agora um do meio e depois talvez o último, que é para os ouvintes terem uma ideia de como é que o livro está estruturado. Vamos a escutar. Tem título? Ou não você dá título? Não dou, porque como tem uma parte, o número 1, 2, 3 e por aí fora, e depois, normalmente neste caso, uma das partes tem 30 dias, é um mês de 30 dias, tem 30 poemas, o outro tem 31, portanto, até dá a sensação que foi em 2 meses, um é de 30, o outro é de 31. Então vamos a escutar. Meu pai saiu de madrugada e não voltou. Ia afagar a terra e saciar as árvores
semear alendros em redor da nogueira que meu avô lhe dera havia anos, falar aos animais e sossegar as águas. Sentou-se numa pedra junto à fonte, despejou o alforje e não comeu. Bebeu os primeiros raios da manhã, fitou o horizonte e adormeceu. Levou nos braços um ramo de coentros para temperar os dias e as sedes que seu tocar os ventos presumia. Nos ombros, uma enxada poída e já sem uso, e um dedal de vinho e um sorriso para abraçar as aves e os rios que nesse lugar outro o aguardavam. Agora está, presumo, a confiar às estrelas quantas searas de afeto semeou e a soltar as sílabas e os verbos de quantos versos ainda me otorgou, para que Deus eu tenha o resguardado pão que, se eu tocar a terra, me legou. Cansou-se de guardar direito as margens ressequidas de uma esperança ausente e confiscada, e decidiu partir de madrugada para abraçar os longes que sabia capazes de afastar a lassidão dolente deste país ao sul e despojado. Bravo, mais uma vez, tem uma escrita interessante, muito bom, e acho que não tenho certeza, muitos devíamos ler os seus livros e iríamos aprender muito, e tem muita história aí pelo meio, vou gostar. Vou sincero, ainda não tinha lido poesia, não tinha tempo, mas vou ver se arranjo um tempinho para ler os seus poemas com muita atenção, porque trazem muita mensagem, trazem muita descrição, trazem muita história. No fundo, o livro é contar uma história. Portanto, quando eu refiro que tem a ver com o pai, país, país, pai, portanto, é um pouco essas duas coisas. É a história do pai, mas também, simultaneamente, é a história do país, as vicissitudes, todas essas coisas que nos aconteceram nos últimos 40 anos ou 40 e tal. Já que está a falar em pai, país, país, pai e família, o que é que tem a dizer sobre isso tudo, sobre a poesia? Apoiam, sempre apoiaram, ou nunca deram muito crédito por escrever e editar livros? Não, normalmente os meus familiares, obviamente que sentem, digamos que, alguma satisfação. Os meus filhos não se pronunciam muito. Portanto, gostam ou não? Creio que gostam, mas não são muito expansivos. Limitam-se a ver, a observar. Eu sei que eles gostam, mas não se pronunciam, não se manifestam. Pronto, cada um tem a sua forma de agir e de ser e de estar. E, portanto, de maneira que este último livro, este último texto, é que, de facto, eu titulo, e já que é o Alforjes de Heranças, o último texto é o resumo das heranças, que é, no fundo, aquilo tudo que nos resta depois disto tudo, aquilo que nos ficou. Mas já vai ler daqui a pouco, ainda não vamos embora, ainda tenho tempo para ler. Vamos esperar mais um pouco para desvendar um pouco também esse final, esse mesmo poema. Até onde quer levar a poesia? Até onde ela quiser ir. Mas qual é o seu objetivo, além da sua satisfação pessoal, né? Sempre ligado às letras, mas até onde gostava que a sua poesia chegasse? Eu nomeadamente a poesia, para mim, tem uma função, que é de incomodar, insinuar. A função da poesia, pelo menos quando escrevo, visa sobretudo isso. Incomodar as pessoas, motivá-las,
fazer com que não se acomodem. Ainda que expressando-me da minha maneira, e portanto eu escrevo desta maneira, há outros que escrevem de outra, cada um tem a sua forma própria de escrever. Nós lemos um texto do Saramago e sabemos que aquilo é Saramago. Mesmo no domínio da poesia, vemos um texto do Ari, mesmo que não esteja assinado, nós identificamos. E portanto, cada um tem o seu cunho próprio, a sua impressão digital. Eu terei, porventura, em termos de poesia, esta é a minha forma de me expressar e falo, procurando não utilizar uma linguagem panfletária, mas denunciar, alertar, incomodar, para que se explique a consciência das pessoas. Fundamentalmente isso. Quais são as influências de Fernando Fitas? As influências são muitas. Eu diria que as minhas influências são as de todos os poetas que já li. E qual é que influencia mais? É difícil, mas eu gosto muito de alguns poemas, ainda que o Saramago não tenha muita poesia, gosto. Da mesma forma que gosto do Ari, e fui amigo pessoal do Ari, e ele até, normalmente, as pessoas de quem gostava, tratava-as por uma alcunha que ele lhes atribuía. Você tinha alguma alcunha? Tinha. Não convém dizer chegar aqui, né? Não, era o Pumpunzinho da Almada. Pumpunzinho da Almada, Gosto do Eugênio de Andrade, da mesma forma que gosto do Ramos Rosa, enfim, de tantos, do Neruda, e até de alguns cantores que, no domínio da música portuguesa, o Zeca, por exemplo, que tem poemas excelentes, o José Mário Branco, o Pedro Barroso, mas também, em termos de cantores estrangeiros, por exemplo, o Jacques Brel, que as canções do Brel são sempre suportadas em grandes textos poéticos. Portanto, o Nicolás Guilherme, um poeta cubano, grande poeta cubano. Há pouco era para falar desses assuntos e esqueci-me. E na sua biografia está um pouco isso. Pouco me dá a entender, gosto muito do Chile, dessa... Não, isto foi uma solicitação que me apareceu para participar numa antologia de poetas latino-americanos. E eu enviei um texto, e portanto, saiu na antologia dos poetas do mundo, uma antologia de poetas do mundo, que é publicada no Chile. E, por acaso, falo com uma poetisa do Chile, agora não me recordo o nome, por acaso, mas era muito simpático e via muita complicidade nesse sentido, também a nível de poesia. E era interessante esse intercâmbio, não só de portugueses, mas brasileiros, africanos. Isso é muito importante também, esse intercâmbio de culturas. No fundo, a poesia é sempre, não dizer que é sempre a mesma, mas a base é a mesma. Há grandes poetas africanos, o Agostinho Neto, o Craveirinha em Moçambique. Portanto, há grandes poetas, o Reinaldo Ferreira, que é conhecido como um grande poeta português, mas é moçambicano, nasceu em Moçambique. Eu falo também muito de poetas africanos, foi Jorge Viegas, ele que esteve por cá também há em tempos, e falamos um pouco desses meus poetas. Tantos bons poetas criados pelos quatro cantos, e por vezes são esquecidos, às vezes as pessoas não conhecem, passam ao lado, e nem estão longe, até na Quinta do Conde. Há se calhar tantos poetas tão bons e que estão escondidos nas suas casas, nos trabalhos nas gavetas, e não saem para fora. É pena não termos conhecimento disso. Olha, o nosso tempo está mesmo a escassear.
mas deixei de propósito para o final esse mesmo poema. Aproveitar mais uma vez agradecer a Luís Brás, ele que esteve também na nossa companhia ao longo destas 2 horas. Ele diz que deu os parabéns, diz para dar os parabéns a si pelo seu belíssimo trabalho, pela sua poesia, do pouco que partilhou connosco, também pela sua história de vida sobre o jornalismo. Ele que diz que para a semana vai trazer mais um poeta para falar connosco. Então venham eles. Isso é que pretendemos, cultura e cima de tudo. Agradecer a todos e a todas que estiveram na nossa companhia ao longo destas 2 horas. Apesar da ausência de quase 2 meses, mas estou de volta para algumas semanas para fazer-vos companhia. Vou já fazer as minhas despedidas, como estão a ver. Vamos terminar com o poeta que de hoje, Fernando Fitas, e desde já agradecer a sua presença aqui na Rádio Quinta do Conde e as suas últimas palavras antes do poema. Para mim também foi com muito agrado que vim passar este bocado de serão aqui à Quinta do Conde, na vossa companhia. Eu já conhecia um pouco o vosso trabalho, mas aí de fora das reportagens, não aqui em estúdio, e portanto foi agradável de facto este serão também. E as portas estão sempre abertas para si e para outros poetas também. Sempre quiser, pode aparecer. Muito obrigado. Okay? E agradecer aqui a estas 2 meninas que já estão a estar com soninho e assuntos tão chatos para elas, como é a poesia, mas um dia, quem sabe, quando começarem a escrever os poemas para os namorados, devem escrever, de certeza. Estás a esconder. Devem escrever poemas para os namorados. Depois um dia, quem sabe, quando estiver assim mais velhota, elas venham cá ao programa falar-nos desses poemas. E elas assim, poemas daquela vez, quando estamos a filmar, eu já escrevi poesia. E elas estão a fazer envergonhadas, mas elas quase que aposto que já escreveram poesia. Pelo menos algumas quadrazinhas já escreveram. Não? Ok. Fica ao silêncio no ar. Muito obrigado a vocês 2 e continuação de bom trabalho para vocês. Boas aulas e não se esqueçam de estudar, que é muito importante. Está bem? Não gosto. Agora sim, vamos terminar em beleza com o nosso poeta Fernando Fitas. Muito obrigado. Portanto, é o resumo de heranças. Ficam aqui as falas derradeiras. Tão breve pecúlio que coubera na preservada cesta onde abriguei, as cartas de bem-querer e os afetos, que foram meu alento e o alívio nos trilhos a que fui sem recear, o verbo conjugado com o vento. E se encontrado está o ponto cardeal, ou se quiseres, a Úrsula menor do esquecimento, não há por que temer ao vacilar, e sigamos as subterrâneas águas que demandam a recolha do fruto no seu tempo. Meus amigos partiram, já o disse, sem provarem das uvas quanto mel concedido lhes fora para a ceia, mas seu lugar à mesa permanece na partilha do pão e das revoltas, que ao mais pequeno toque recordece. Saibamos ser, proclamo, o sonho e a utopia de reaver o que nos foi negado, e pendurando as uvas no sobrado da casa da memória que nos resta, juntemos todos os vagos ou lembranças, ao néctar que se assoma em cada verso, para que os ventos venham e se abasteçam do suculento travo de ousadia. Interpelemos também os dias sobre os campos, cercados de silêncio, angústia, raiva, para reacendermos cada extinta fogueira, sem esperar que os deuses dominantes nos venham inquirir sobre os desígnios que buscamos lograr com o nosso canto. Escuto melhor assim o saciar das aves ao relento e o marulhar dos rios que se aproximam, e suspenso no lume desses fogos que meus dedos recolhem e contemplam, sou um sopro de vento que não cede, e nessa resistência permaneço. Meu pai, repito, saiu de madrugada e não voltou. Cansado deste país ao sul, acocorado. Por isso, tenho um anelo de fogo que me incita, um velo de ausências que me aquece e um silêncio mordido que me impele a intentar ainda verso a verso empunhar a firmeza de quem sabe, a ver no vento uma bandeira disponível que aguarda quem a erga
desfraldada. Poesia, todas as terças com Pedro Nobre. Ao encontro da poesia, um programa cultural com Pedro Nobre. RQC. RQC. De manhã ouve-se, à tarde escuta-se e à noite adora-se. Somos cada vez mais a sua companhia diária. Obrigado pela sua preferência.